Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Como vão, irmãos? Deixa eu te perguntar, você tem se sentido cansado? Seja com o ministério, com a família, com o trabalho, com a vida em si? A vida tem sido cansativa para você? Eu quero falar um pouco sobre essas dificuldades hoje. Mas antes, deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações de Montreal, que tem como propósito principal falar mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida. A gente está aqui de terça a sexta, sempre que possível ao vivo. Hoje não é o caso. Hoje eu estou gravando aqui às 3 horas da tarde. Mas a gente está sempre ao vivo aqui às 18 horas e 2 minutos. 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília, 18 e 2, para a gente marcar o Salmo 18, 2, que nos diz que o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Bom, quando a gente está ao vivo, eu digo que essa é a hora de falar com o chat, mas a gente não está ao vivo hoje, então vou deixar todo mundo com aquele abraço no final, mas não vou dar ele formalmente no final do programa, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe todos aqueles que acompanham aqui o Mais do Mesmo diariamente. Que Deus abençoe, irmãos. Faz menos 1 grau em Montreal e vamos trabalhar, vamos trabalhar. Bom, uma das perguntas mais assustadoras para um crente pode ser a seguinte: se Deus é bom e todo-poderoso, como é que ele permitiu o mal no mundo? O que isso tem a ver com o Natal? Aí essa é a pergunta que me faz tremer um pouco. Como é que eu vou relacionar isso com o Natal? Bom, esse é o meu trabalho de hoje. A pergunta é assustadora, a primeira, né? Porque para lidar com esse problema do mal no mundo, num Deus bondoso e todo-poderoso, a gente precisa saber de um monte de coisas, né? Então, a gente não consegue descobrir essas coisas só observando a natureza. Pelo menos não de uma maneira fácil. Por exemplo, é preciso saber que a bondade de Deus está em perfeita harmonia com a sua justiça. Eu preciso saber disso. Primeiro, saber que Deus é bom, mas saber também que Deus é justo. Eu preciso também, por exemplo, saber que em sua onipotência, isso quer dizer que Deus é todo-poderoso, Deus decidiu perfeitamente criar alguns seres com vontade livre, os anjos e também os homens. E eu preciso também saber, nessa terceira exemplo aqui, exemplo de coisas que eu preciso saber o que é o mal. Ou será que o mal é uma coisa, ou será que o mal é ausência? É uma ausência, né? Por exemplo, o mal existe ou ele é a falta do bem? Então, tipo, como o escuro é para a luz ou como o frio está em relação ao calor, né? Então, ausência de calor, ausência de luz, assim a gente chama o escuro e o frio. Então, essas coisas são complexas, né? E elas geram respostas quase infinitas. Os teólogos, os filósofos estão discutindo sobre isso há muito tempo e a gente não vai tentar responder isso aqui de uma maneira acadêmica, né? Seria uma pretensão tão grande que chega a ficar engraçado. Mas o Leibniz, por exemplo, chamou esse problema do problema da teodiceia, né? E o que nós... mas eu prefiro chamar aqui para o nosso efeito aqui de problema do mal. E eu vou ainda reduzir esse mal nesse cansaço da vida para o nosso dia, né? Então, assim, para os filósofos de plantão, que esperam um pouco mais de precisão, eu sugiro que estudem bastante o tema e depois venham explicar para a gente de maneira fácil para que todo mundo possa entender, tá bom? Então, ainda assim, quando a gente deixa as nossas considerações mais técnicas e filosóficas de lado, não totalmente, mas pelo menos um pouquinho, a gente consegue caminhar para uma resposta sobre o problema do mal, ou para aquela pergunta assustadora, com pelo menos uma certeza, né? Ou pelo menos uma pequena resposta. O mal no mundo é uma consequência. Consequência de quê? Daquelas escolhas ruins que os anjos e os homens fizeram a desobedecerem a Deus. Então, tornando necessário que Deus executasse a sua sentença contra os ofensores. O que trouxe repercussões não só para os ofensores, como também para a natureza, para o cosmos, para as coisas criadas. Então deixa eu reforçar essa pequena tese com alguns textos, né? Primeiro, mostrando que os ofensores foram punidos, né? Então, os anjos, por exemplo, que caíram foram julgados pela sua rebelião contra Deus, liderados por Satanás. Então, a norma implícita ali era que a fidelidade e a submissão ao Criador precisavam ser preservados. Mas a rebelião os condenou. O texto versículo 6 da carta de Judas diz que há anjos
que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para juízo do grande dia, a consequência imediata que eles receberam ali. Segundo a carta de Pedro 2,4 nos diz, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando abismos de trevas reservados para o juízo. Essa ideia de reservado, essa ideia de que já havia abismo de trevas presentes ali, reservados, dá uma ideia que a gente já vai explorar, de que Deus sabia muito bem o que ainda estava por acontecer em relação ao tempo, né? Apocalipse 12, 7 e 9 também vai falar sobre a expulsão de Satanás e os anjos do céu após a rebelião. Então, são algumas consequências. A gente pode dizer que há um mal aqui envolvido, né? Então, olhando para o homem, né, para Adão e Eva especificamente, porque não estavam sob a influência do pecado, diferente de nós que somos seus filhos, né, que já nascemos sob a influência do pecado, Adão e Eva poderiam pecar e não pecar. Então a regra ali era muito clara, explícita, né, no texto de Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, porque eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a sentença seria a morte, tanto física quanto espiritual, como depois a gente aprende. Então, Gênesis 3, 16 e 19, que relata ali a queda, né, a partir de Gênesis 3, a gente vê a queda do homem, né? Então 16 e 19 nos mostra aqui as consequências, né, dessa desobediência. Então a sentença foi aplicada após a transgressão. Para a mulher, de cara, dores na gravidez e subordinação ao marido. 2 males, né? A gente pode pensar principalmente para as mulheres, né? Então a gente sabe que esse princípio de subordinação não é um princípio errado em si, não é um princípio pecaminoso, Deus não condenou ao pecado, mas é claro que a mulher fica sujeita aí ao amor do marido, e na ausência do amor, que é um pecado, ela acaba sofrendo um pouco, bastante até. Então, para o homem, a sentença passa a ser o trabalho árduo. Então, quando eu falo daquele cansaço inicial da vida, do trabalho, aquilo que deveria ser prazeroso, né, botar o pão dentro de casa, acaba às vezes se tornando um fardo pesado, sobretudo para quem trabalha fora da vocação. Isso foi consequência dessa transgressão, que não afetou só Adão, mas também nos afeta aqui. E também o sofrimento em meio a uma terra amaldiçoada, né? Porque a terra passa a produzir não só aquilo que é bom, mas também os espinhos, né, os cardos, né, da terra. Então, para ambos, para homem e para mulher, também acontece a morte física, até que voltes à terra, pois dela foste formado, né, pó ao pó, né, como a gente vê nas escrituras, muitos filmes americanos usam esse texto, né. O texto Romanos 5,12 diz que esse pecado se estendeu para a humanidade. Então, o pecado entrou no mundo por um só homem e trouxe a morte para todos os homens. Inclusive, a gente pode usar isso como uma evidência de todos morrem porque todos pecaram, pelo menos essa perspectiva bíblica, né? Então, se você não tivesse pecado, você não precisaria morrer, a não ser que você recuse a Bíblia. Não é o nosso caso aqui. 1 Coríntios 15, 21 e 22 também nos diz: Adão trouxe a morte, né? Mas o novo Adão trouxe a ressurreição. O novo Adão é o nosso querido e amado Jesus Cristo. Então, o problema do mal é difícil por uma série de coisas que eu só estou aqui anunciando, né, muito de longe, porque nós não sabemos explicar, principalmente, por qual motivo Deus fez com que as coisas fossem dessa maneira. Por que ele botou a árvore no meio do jardim? Por que ele deu tanta liberdade para o homem? Por que ele não impediu, sabendo que ia gerar tanto problema se ele é todo poderoso? Então as questões vêm, olha, talvez ele não fosse tão poderoso, mas a Bíblia diz que ele é. Ou talvez ele não amasse tanto, não seja tão bondoso assim, já que ele permitiu todo esse mal. Mas a Bíblia diz que ele é bondoso. Então a minha razão é que está na sinuca de bico, não o texto bíblico. Então, sendo todo poderoso, nós vamos precisar, e para não negar o texto bíblico, nós vamos precisar concordar que foi o próprio Deus quem permitiu essa ausência de bem, que nós estamos chamando de mal, a entrada dela no mundo. Né, mesmo que ele seja bom. Eu não sei por que ele não impediu a rebeldia. Talvez eu fizesse diferente, mas eu certamente faria diferente porque eu não tenho a sabedoria dele, não tenho o conhecimento que Deus tem. Então, eu não tenho a justiça que Deus tem. Eu só sei que ele, na sua justiça, puniu e punirá os rebeldes. Então, por que Deus fez as coisas? A gente não sabe. Mas a Escritura diz que ele sabe o que está fazendo. Então, com essa redução do problema, porque eu estou reduzindo o problema a um único aspecto, né, eu só queria que a gente colocasse o mal em perspectiva, para que nós, pelo menos, entendamos que as ações de Deus
conquanto sejam misteriosas para nós, elas continuam sendo eternas e perfeitas. Por ações eternas, eu quero dizer que elas já foram todas executadas antes mesmo de que o tempo fosse criado. Para pensar nisso. Deus realizou tudo na sua mente, eternamente. O Conselho Santo da Trindade tinha tudo planejado, até que um dia ele inaugura essas coisas. E quando ele inaugura essas coisas, digamos que seja a partir do haja luz, todas as coisas estão prontas. E nós que somos os viajantes do tempo, essa coisa que Deus criou para que nós organizássemos os eventos, né, passado, presente e futuro. Mas para Deus está tudo realizado. Então, pensar no plano eterno de Deus nos ajuda a entender textos difíceis, como, por exemplo, o texto que se refere à besta, lá no Apocalipse, quando diz que todos os que habitam na terra vão adorar a besta. E que vão adorar a besta aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E olha que interessante, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o mundo estava sendo fundado e o Cordeiro já estava morto. O que gera algumas discussões para os teólogos aqui sobre se foi... Bom, não vou falar disso, mas se foi antes ou depois do pecado que Deus decidiu as coisas, né? Eu vou ficar com a primeira hipótese. Então, que se chama-se supralapsarianismo. E você pode morrer sem saber o que é isso. Não tem problema nenhum. Então, então o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Como? Porque para Deus o tempo é uma criatura. Deus não está sujeito ao tempo. Deus não está apenas vendo o futuro como um viajante do tempo. Na verdade, nós, eu volto a dizer, nós é que estamos viajando do passado para o futuro. Mas para Deus está tudo realizado, tudo no presente para Deus. Deus está tocando todos os tempos ao mesmo tempo, já que para Ele tudo é presente. Então, eu estou falando da eternidade de Deus. Então, assim, Deus não está se surpreendendo com as decisões de Adão e Eva. Ele já contava, porque ele já estava em todas as decisões que eles tomariam ao longo de sua vida. As nossas decisões, o nosso futuro, Deus já estava vivendo isso tudo. Então ele não está confuso. Por ações perfeitas, eu quero dizer que nós devemos entender que Deus não está lidando com uma espécie de plano B. Essa nossa história, a história nossa aqui que traz sofrimento, não é o que deu errado que Deus está remendando. Deus deu liberdade a anjos e homens e sabia exatamente quais seriam as consequências dessa liberdade. Então isso atende ao plano de Deus, ao ponto da gente, na teologia reformada, dizer que Deus governa o mundo através de decretos eternos, divinos. Ele sabe o que está fazendo, eu é que não entendo. Então dizer que as ações de Deus são perfeitas é dizer que elas não podem ser de outra forma, porque elas vão ficar ou pior, mostrando que eram perfeitas, mas deixaram de ser, ou você vai dizer que algo que é perfeito pode ser mais perfeito. Isso não existe. Ou é perfeito, ou é imperfeito. Então, Deus está como ele tem todo o poder e ele só faz coisas perfeitas, ele está executando o plano dele da melhor maneira que é possível, segundo a mente de Deus, não segundo a nossa. O plano de Deus é perfeito porque atende àquilo que Deus é: justiça, sabedoria, bondade, fidelidade, amor, misericórdia. Esse é o Deus que servimos e o plano atende a Ele. O plano é feito por Ele, é executado por meio dEle e é para Ele. Por isso a gente tem que se humilhar um pouco quando não entende algumas questões. E a minha pergunta é, você consegue crer nessas verdades? Porque é difícil, mas é possível. Então porque é necessário que creamos que até o mal do mundo, para que a gente não fique desesperado, né, ou como eu vou dizer, como a ausência do bem, tem um propósito estabelecido por Deus. Até a nossa dificuldade contribui para o nosso bem, como a gente já vai ler no texto aqui. Sendo assim, quando a gente fala do mal do mundo, que nos afeta, que nos cansa, que nos esgota a alma, que nos leva aos parentes, né? Esse mal que nos leva aos parentes, que destrói as nossas festas de Natal metafóricas, né? Nós não estamos falando de uma coisa sobre a qual Deus não tem controle. Não estamos atribuindo a morte de um parente ao acaso ou uma falha de Deus, mas pela fé estamos atribuindo essa dificuldade da vida a um plano eterno de Deus que permitiu e definiu consequências para as ações humanas e também demoníacas. Claro que sim. Mas acima dessas coisas, o que eu quero exaltar é que nós estamos falando que a presença do mal no mundo, ou a ausência de bem no mundo,
É o processo pelo qual Deus está nos formando, nos forjando. É uma fornalha que está nos purificando. E purificando para a eternidade com Jesus. E eu pergunto mais uma vez a você se você pode crer nisso. Crer que Deus é tão poderoso que até a tragédia nossa cotidiana está sendo controlada por Deus. Então, irmãos queridos, esse cansaço provocado para a vida é quando nós somos convocados por Deus e chamados segundo seus decretos, né, atendemos ao seu propósito. O texto de Romanos 8:28 nos diz que essas coisas cooperam para o nosso bem. Literalmente o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 2 Coríntios 4,17, Paulo também diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Romanos 5:3-5 também nos diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, textos consoladores como estes nos ensinam que as tribulações, ou o cansaço, ou o mal do mundo, ou a ausência do bem, como você queira chamar, eles têm um propósito redentor na vida do cristão. Não é o caos, volto a dizer, não é o acaso, não é a desordem, irmãos. É propósito de Deus, é decreto de Deus, é propósito divino, e por mais que isso seja incompreensível, é crível. Deus disse que a gente pode crer nisso e nos deu a condição, através do Espírito Santo, para crermos nessas verdades eternas. As tribulações, quando nós estamos em Cristo, conforme o texto que lemos, servirão para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa esperança na glória eterna. Glória essa que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. A gente espera, senão a gente se desespera. Então, para ampliar a nossa consciência do Natal, eu sugiro fortemente que nós lembremos que, apesar do sofrimento que estejamos passando, quem sabe hoje, nesse momento, enquanto escutamos essa pequena mensagem aqui, é importante que nós tragamos à nossa mente que Deus está cumprindo um propósito eterno, perfeito, sábio nas nossas vidas. Mas que, apesar disso, um dia ele vai terminar. Esse processo de formação termina. E esse é o dia do juízo final. Até lá, nós seguramos a onda, lembrando do Natal e pedindo a Deus que possa nos renovar essa esperança do Cristo que veio aqui porque se compadeceu de nós. Mas esse é o tema da semana, então a gente continua amanhã, tá bom? E assim a gente termina mais um programa. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que errei, glória a mim mesmo. Amanhã, se Deus permitir, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo. E a você que chegou até aqui, como prometido, fica o abraço apertado da nossa igreja. Que Deus te abençoe. A bientôt, à la prochaine, au revoir. Quem sabe amanhã ao vivo. Até mais. Paz, irmãos.